Olá, gente, como vão vocês? Tudo bem? Na aula passada nós começamos a estudar a divisão, né? E vamos continuar agora, ok? A segunda parte. Então vamos lá. Algoritmo da divisão, certo? Nós vimos na aula anterior que dividir significa separar em partes iguais. E aí usamos esse algoritmo, né, para fazer essa divisão, certo? Chamado aqui de algoritmo da divisão longa, né? Que ele serve para fazer divisões de números grandes, números pequenos, ele funciona de todas as formas, né? E aí aqui a gente nomeando os seus termos, né? Nós temos, ó, aqui o dividendo, né? O número aqui é o número que vai ser dividido, o divisor, em quantas partes esse número vai ser dividido, e o quociente, né? Quanto cada parte dessa vai conter, certo? E aí o resto é quando essa só vai aparecer quando essa divisão não for exato. Quando ela for exata, o resto vai ser zero, né? Eu vou fazer um exemplozinho aqui, bem rápido, para que a gente veja. Aqui de lado eu coloquei o mesmo algoritmo, né? E a partir de agora a gente vai usar assim, certo? Para que a gente não precise ficar escrevendo todas as vidas o mesmo nome, né? Ó, dividendo, aqui eu coloquei só um D maiúsculo, certo? Divisor, eu coloquei só a primeira letra aqui de divisor. Quociente, mesma coisa, né? O Q de quociente e o R de resto, certo? Muito bem. Só para relembrar, como é que a gente faz uma divisão desse tipo? Por exemplo, eu tenho, vou fazer aqui, exemplo 1, ok? Eu vou fazer 192 dividido por 12, né? E aí como é que funciona o algoritmo? Só para a gente relembrar. Você pega esse número aqui, é o número que vai ser dividido, não é? O 12, em quantas partes você vai dividir o 192, que é o nosso dividendo. E o 12 é o nosso divisor. Muito bem. E aí como é que você começa? Você pega aqui o primeiro número, o primeiro algarismo do número, né? Aqui nós temos, ó, unidade, dezena e centena, certo? Que mesma coisa, unidade e dezena, ok? Você pega aqui o primeiro número aqui, que é o das centenas, e vê se ele é maior ou igual a esse daqui. Claro que não é, né? Porque aqui, se eu pegar só o 1, o 1 vai ser menor do que o 12. Quando isso acontecer, eu não posso já começar a sair dividindo já de cara, né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho que pegar dois algarismos, certo? Se, no caso, só nesse caso em que o primeiro algarismo for menor do que o dividendo. Então, o que é que eu faço? Eu vou separar aqui. Ao invés de pegar só um, eu vou pegar o 19. Pronto, separei aqui. E agora eu vou começar a divisão, certo? Começar a divisão. E agora eu tenho que fazer uma pergunta, né? 19 dividido por 12, certo? 19 dividido por 12. A pergunta é, 19 dá para dividir por 12? Dá, certo? Dá para dividir, vai sobrar um restozinho aí, não é? Quantas vezes o 12, então, cabe dentro do 19? Se você começar a fazer, ó, 0 vezes 12 é 0, né? 1 vezes 12 é 12. 2 vezes 12 é 24. Você começa a calcular aqui, fazer a tabuada de multiplicar, e aí você vai descobrir quantas vezes esse número aqui, o 12, né? Desse exemplo aqui em particular, ele vai caber dentro do 19. Quando você começa a fazer, você vê que ele só cabe quantas vezes, ó? Uma vez, tá? Porque se eu botar duas vezes, já vai dar 24, e 24 passa de 19. Então, o valor que nós vamos usar aqui é 1, certo? 1. E aí, agora você multiplica, né? 1 vezes 12, do jeito que está aqui, é 12, certo? Depois de colocar o valor aqui, você vai fazer o quê? Subtrair. 9 menos 2 dá 7.
e 1 menos 1 dá 0. Vai ficar um 0 aqui, não precisa colocar, né? Após fazer essa divisão, você é obrigado a descer para cá, né? Para ficar pertinho do 7, o próximo algarismo que tiver, que no caso aqui é 2. Então, vai ficar 72, certo? Após baixar o algarismo, você vai fazer o processo de novo. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 72? E aí você continua, né? Vamos ver. Ó, 3 vezes 12. Temos que encontrar um valor que chegue o mais próximo possível de 72 ou que seja igual. 3 vezes 12 vai dar 36. 4 vezes 12 vai dar 36 com 12. Vamos fazer aqui, ó, 36 com 12 vai dar 48, né? Então, isso aqui vai dar 48, certo? 5 vezes 12 vai dar 60, certo? Tá chegando perto, né? 6 vezes 12 é só 60 mais 12, vai dar exatamente 72, que era o número que eu estava procurando. Não é isso? Muito bem. Então, eu sei o que agora? Aqui é vezes, tá, gente? Aqui é vezes, ó. Vezes. Deixa eu ajeitar aqui. Sinalzinho de vezes aqui. Vezes. 6, o 12 cabe quantas vezes dentro do 72? Cabe 6 vezes. E aí, quando eu fizer agora, ó, 6 vezes 12, eu já sei que já dá 72. Não é isso? 72 menos 72 é 0, ok? E aí terminamos a nossa divisão. Esse número aqui, como eu disse, ó, é o dividendo, né? Do jeito que está aqui. O 12 é o divisor, o 19 é o nosso quociente e no caso desse exemplo aqui em particular, o nosso resto foi 0, certo? Muito bem. Isso aqui é o que a gente chama de algoritmo da divisão longa, certo? Que você usa até para dividir números grandes, certo? Ele existe por conta do teorema fundamental da divisão euclidiana, certo? Ou relação fundamental da divisão, ok? Que ela diz o seguinte, que numa divisão dessa aqui, ó, né? 10 ou 14 dividido por 5 dá 2 e resta 4, ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Okay? Todo número, quando você divide por outro, pode ser representado dessa forma, e é chamado relação fundamental da divisão. Ok? Tá aqui, ó. O 14 que é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, do jeito que está aqui, ó, certo? Aqui outro exemplo, 18. 18 é igual a 3 vezes 6 mais 0. 3 vezes 6 é 18. Olha só esse aqui, o outro lá, 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 4, 14, certo? Deixa eu fazer aqui uns exemplos, né? Deixa eu passar aqui. Vou colocar um exemplo para vocês verem do jeito que está aqui. Vamos lá. Passo a passo. Vamos supor que eu tenha 48. Vou botar aqui exemplo 2. 48 dividido por 3, certo? 48 dividido por 3. E aí eu quero representar usando a relação fundamental da divisão, certo? E aí como é que ficaria isso daqui? Vamos lá fazer a divisão. Olha só. Vou pegar o primeiro algarismo e, de sorte, o algarismo aqui, o 4 é maior do que o 3, então já posso começar dividindo, né? Não preciso pegar o 48 todo. Então, vamos lá. 4 dividido por 3. Você pode começar fazendo assim, ó. 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 1, ou 0 vezes 3. Deixa eu ajeitar isso aqui. 1 vezes 3
é 3. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. Pronto, você faz alguns aqui, já vamos ver quantas vezes ele cabe, né? Muito bem. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 4? Olha só, cabe uma vez, porque 2 vezes já passa das 6, certo? 2 vezes 3, né? Então, a gente vai usar esse aqui, ó, de início, certo? Cabe uma vez. Então, vai ficar 1. 1 vezes 3 é 3. 4 menos 3 dá 1. E agora eu sou obrigado a descer o próximo algarismo para cá. Vai ficar aqui do lado do 1. Vou baixar o 8, certo? Ficou 18, né? 18, aqui o 8 aqui, ó, baixou. Pronto, 18. E agora eu olho para aqui de novo, né? Vamos continuar fazendo aqui, ó. 4 vezes 3 dá 12. 5 vezes 3 dá 15. 6 vezes 3, né? 18. Olha só, consegui chegar perto, na verdade ficou igual, né? 18 dividido por 3 vai dar quanto, ó? Vai dar 6, porque o 3 cabe 6 vezes dentro do 18, né? Ó, 6 vezes 3, 18, certo? 6, 18 menos 18 agora dá 0. E aí a nossa divisão ficou 48 dividido por 3 é igual a 16, resta 0. É uma divisão exata, né? Olha só, como é que fica isso aqui na nossa relação fundamental? O dividendo, que é o 48, certo? Tá aqui ele, 48, né? É igual ao divisor vezes o quociente, que é 16. Olha só, 3 vezes 16 já dá 48, né? É isso? Mais 0, porque o resto deu 0, certo? É a divisão exata. Muito bem. Vamos fazer mais uma aqui. E aí, esse aqui é o nosso resto, certo? É o nosso resto. Vamos já fazer outra. Esse aqui é o nosso quociente. Quociente. Esse aqui é o nosso divisor, né? E esse aqui é o nosso dividendo, certo? Dividendo. Ok? Vamos fazer mais outro exemplo aqui. Exemplo 3. Exemplo 3. Vamos fazer agora 50. Quanto mais a gente fizer, mais a gente treinar, melhor para a gente, certo? 50 dividido por 3 também vamos fazer, né? 50 dividido por 3. Eu separo aqui, ó, o primeiro algarismo, né? 5 dá para dividir para 3? Dá assim, dá 1. 1 vezes 3, a gente já viu que é 3, né? Vamos continuar usando essa tabelazinha aqui da multiplicação. 1 vezes 3 é 3. Por que não dá 2? Porque 2 vezes 3 é 6, passa de 5. Não pode passar. E aí, ao fazer a subtração, 5 menos 3 dá 2. E agora eu sou obrigado a baixar o próximo algarismo. Baixou o 0. 20 dividido por 3. Vamos ver aqui, parou no 6, né? Deixa eu fazer aqui com 7, ó. 7 vezes 3 dá 21. Eu não posso usar, ele não cabe 7 vezes no 20, né? Não posso fazer 7 vezes 3 porque dá 21. E aí passa. Então, eu vou ter que usar 6 mesmo. 6 vezes 3 dá 18. Certo? E agora, 20 menos 18 vai dar 2. Não tenho mais ninguém para baixar, então parou aqui a divisão. Usando a relação fundamental agora, como é que ela vai ficar? Que o nosso dividendo, que é 50, ele é igual ao nosso divisor vezes o quociente mais 2 de resto, né? Tá aqui o 2. 3 vezes 16 dá 48. 48 para chegar em 50, só mais o 2. É o resíduo aqui, né? Ok? Então, todo número, quando você divide, ele pode ser representado dessa forma. Professor, mas para que serve isso daí? Olha só. Vão ter alguns problemas. Deixa eu colocar aqui exemplo 4.
da seguinte forma. N, eu tenho um número N, que eu não sei quem é, estou colocando uma letra. Geralmente na matemática a gente coloca uma letra quando não sabe, ainda não sabe o valor, né? O valor tem um valor aí, que a gente não sabe quem é, que a gente ainda vai encontrar, e para auxiliar no cálculo a gente usa uma letrinha, certo? Em algum momento ela vai aparecer. Vamos lá. Eu tenho um número N, estou chamando de Nzinho. E esse número ele foi dividido por 7. Quando ele foi dividido por 7, ele me deu o quociente 13 e restou 5, certo? Que número é esse? Que quando eu divido por 7, ele me dá quociente 13 e deixa resto 5. Ora, quando você fizer aqui, usar ele na relação fundamental, você vai fazer assim. Ora, esse número, ele é igual a 7 vezes 13 mais 5, né? E aí, 7 vezes 13, vamos fazer ele aqui embaixo. 7 vezes 13. 7 vezes 13. Ó, 7 vezes 3 dá 21, vai 2. 7 vezes 1, 7. E 2, 9. Né? 9. Então, isso aqui vai implicar o quê? Ó? Que esse N ele é igual, depois de feito o cálculo aqui, né? Você viu que 7 vezes 13 dá 91. Deixa eu apagar aqui. Você viu que esse 7 vezes 13 aqui, ó, dá 91, né? Certo? E agora você vai fazer o quê? Que esse N, vou botar mais para cima. Ora, esse número que eu não sabia quem era, ele vai ser igual a 91 mais 5. Só que 91 mais 5 é quanto? 96. Certo? Tá aqui o nosso resultado. Então, N, nosso número, né, é igual a 96. Ok? Então, é para esses casos em que a relação fundamental da divisão ela vai ser interessante para o nosso uso, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.